Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, LEP, das penas privativas de liberdade, do livramento condicional, artigos 131 ao 146. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de Polícia e professor de Direito Penal e Legislação Especial aqui na Prova Concursos. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos a um tema muito importante, um tema relevante, ainda dentro das penas privativas de liberdade. Estudaremos nesta aula o Instituto do Livramento Condicional, pessoal. Então vamos lá. Natureza jurídica e conceito, pessoal, do livramento condicional. O livramento condicional é uma medida penal consistente na liberdade antecipada do reeducando, pessoal. Etapa de preparação para a soltura plena e importante instrumento de ressocialização. Então, pessoal, primeira coisa, o livramento condicional é uma medida penal, tá joia? É uma medida penal. Ah, mas o cara vai ser colocado em liberdade, professor. Isso, será colocado em liberdade sim, e é uma medida penal sim. Por quê? É uma liberdade antecipada, tá? É uma liberdade antecipada deste reeducando. Quem é reeducando? Reeducando é aquele sujeito que está cumprindo a pena privativa de liberdade, tá? Ele está sendo reeducado para retornar à sociedade, né? É uma etapa de preparação, portanto, para uma soltura plena, né? E quando ocorrerá essa soltura plena? Quando findar a pena, né? Por completo, quando ele cumprir toda a pena. Quando ultrapassado aquele período de prova do livramento condicional, tá joia? Por isso, o livramento condicional é um instrumento de ressocialização, de reintegração desse reeducando, né, que pretende o quê? Reingressar novamente à sociedade. Perfeito? O benefício é de decorrência do sistema progressivo de cumprimento da pena. Olha só, o sistema progressivo de cumprimento da pena. Porém, para sua concessão, não pressupõe a passagem por todos os regimes prisionais, tá? Não pressupõe a passagem por todos os regimes prisionais. Então, para que o sujeito faça jus ao livramento condicional, não é necessário que ele passe pelo regime fechado, semiaberto ou aberto nesta sequência. Não, ele pode passar por um, por dois, perfeito? Ele pode sair do regime fechado para o livramento condicional, pode ser do regime semiaberto, perfeito? Ou até mesmo o regime aberto. O livramento não é um benefício que está à mercê da vontade do julgador, mas um claro direito subjetivo do apenado, desde que preenchidas as formalidades constantes do preceito. Então, olha só, pessoal, o livramento condicional ele não é uma faculdade do juiz da execução, ele não é uma vontade do magistrado, não, ele é um direito subjetivo, tá? Se presentes os requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional, o reeducando faz jus ao instituto. Ele deverá necessariamente ser colocado em liberdade, mas é óbvio, né, que essas formalidades precisam estar preenchidas. Vamos lá, requisitos então. Quais são os requisitos do livramento condicional? O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Perfeito, pessoal? O Ministério Público e o Conselho Penitenciário precisam ser ouvidos antes que a decisão seja tomada, tá? Então, para obter os benefícios da liberdade antecipada, devem ser observados certos requisitos, e esses requisitos são de ordem objetiva ou subjetiva, ou melhor, né, e subjetiva. E também é necessário que sejam cumpridas determinadas condições. Vamos lá então, pessoal, vamos aos requisitos e condições. Primeiro, requisitos objetivos.
Os requisitos objetivos do livramento estão relacionados com a pena imposta e também com a reparação do dano. Vejamos, a pena imposta deve ser privativa de liberdade, tá, joia, pessoal? A pena deve ser privativa de liberdade, não pode ser uma pena restritiva de direitos. Por quê? No caso da pena restritiva de direitos, o reeducando já está em regime de liberdade. Então não faz sentido ele ser colocado em liberdade provisória. Então a pena tem que ser privativa de liberdade, tá joia? Inclusive, pessoal, em qualquer dos regimes, tá? Fechado. Semiaberto. Ou aberto, combinado? Ué, professor, mas no regime aberto também? Também, pessoal. Por quê? Porque no regime aberto você ainda tem uma privação mínima de liberdade, mas tem, tá? O livramento condicional, ele abre uma porta maior para a reintegração com a sociedade. A sensação de liberdade é maior ainda do que no regime aberto, perfeito? Na pena privativa de liberdade. O Instituto do Livramento Condicional, a exemplo do sursis, que é a suspensão condicional da pena, somente poderá ser concedida a pena privativa de liberdade, tá? Não alcança as penas restritivas de direitos ou pecuniárias, conforme a gente acabou de falar aqui. Outro requisito objetivo, a pena concreta a ser cumprida deve ser igual ou superior a 2 anos, tá? Igual ou superior a 2 anos. Nos termos do artigo 84, o juiz deverá somar, 84 do Código Penal, tá, pessoal? O juiz deverá somar as penas aplicadas em processos diversos para a verificação desse requisito. Suponhamos que Pedro foi condenado pela prática do crime de furto. Na sentença, o juiz fixa a pena de 1 ano e 11 meses de reclusão. Sendo reincidente em crime doloso, Pedro não merece restritivo de direitos, multa ou sursis. Então, por ser reincidente, o Pedro não faz jus às penas restritivas de direitos, ele não faz jus também às multas ou à suspensão condicional da pena. Percebam que a pena imposta na sentença inviabiliza também o livramento condicional. É uma situação estranha, sui generis, mas é isso mesmo, pessoal. O nosso regramento ele possui lacunas e os seus erros legislativos que precisam ser melhorados futuramente, Precisam ser melhorados futuramente, mas o fato é que provavelmente esse sujeito cumprirá uma pena privativa de liberdade, provavelmente no seu regime aberto, o que torna a questão menos complexa e menos prejudicial, ao reeducando. O apenado deve ter cumprido parcial da pena. O benefício da liberdade condicional é conferido ao condenado que cumpriu parte da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Mais da metade se reincidente. Então, olha só, pessoal, para fazer jus à liberdade condicional, o livramento condicional, ele precisa cumprir uma determinada quantidade de pena. Vamos lá. Mais da metade se for reincidente, mais de 1/3 da pena se ele não for reincidente e portador de bons antecedentes, mais de 2/3 no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado, desde que o apenado não seja reincidente, tá? Específico em crimes dessa natureza. Esse é o livramento condicional qualificado. Então, muita atenção. No caso dos crimes hediondos, é necessário cumprir mais de 2/3, da pena, e desde que o condenado não seja reincidente específico, ou seja, reincidente em crimes hediondos ou equiparados, perfeito? Ele fará jus ao livramento condicional. Se for reincidente, nem sequer haverá livramento condicional. Para atingir o tempo mínimo de pena cumprida, computam-se a prisão provisória, administrativa e internação em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? Isso de acordo com o artigo 42 do Código Penal, bem como a pena remida pelo trabalho e
ou pelo estudo de acordo com o artigo 128 da Lei de Execução Penal, e nós já estudamos este instituto em aulas anteriores, perfeito? E um questionamento, né? A banca gosta muito desse questionamento. A falta grave interrompe o prazo para o livramento condicional, pessoal? Será que a falta grave cometida pelo reeducando, né, ela interrompe o prazo para o livramento condicional? De acordo com a súmula 441 do STJ, não, pessoal, não, tá? Não, ela interrompe o prazo para progressão de regime. O indivíduo não vai progredir do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, mas não para fins de concessão de livramento condicional, por constituir um requisito objetivo que não está contemplado no artigo 83. Tá? Simples assim, não contempla, não está contemplado lá no artigo 83. Então, o intérprete do direito, né, o juiz, o magistrado, o juízo da execução penal não pode fazer uma interpretação que prejudica o réu nesse sentido. E esse é exatamente o teor da súmula 441 do STJ. Muita atenção em relação a isso. Exige-se a preparação do dano causado pela infração penal, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, para que o sujeito, né, faça jus ao livramento condicional, um dos requisitos objetivos é a reparação do dano causado pela infração penal, salvo, né, a impossibilidade de fazê-lo, salvo a impossibilidade de reparar esse dano, tá? E isso precisa ser provado nos autos do processo de execução, perfeito? Requisitos subjetivos, pessoal. Somando-se aos objetivos, temos também os requisitos subjetivos, que estão vinculados com o lado pessoal do executado. Vamos lá, artigo 83, inciso 3º. Comprovado bom comportamento durante a execução da pena, tá? Comprovado bom comportamento durante a execução da pena. Não cometimento, muita atenção, pessoal, inclusive, né, com relação à nova redação do artigo 83, inciso 3º, dada pela Lei 13.964 de 2019, que incluiu uma condição subjetiva, um requisito subjetivo, tá? Bom comportamento durante a execução da pena já era um requisito subjetivo, tá? Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, pessoal. Esse requisito aqui é novo. Então, ele vai cair em concurso? Não. Ele vai despencar. Por quê? Porque a banca gosta de inovações legislativas, principalmente as inovações legislativas que vieram da lei do pacote anticrime, pessoal, que promoveu várias mudanças, eu repito, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal e em várias legislações extravagantes, perfeito? Então, um dos requisitos subjetivos que foi adicionado àqueles que já existiam é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. O sujeito cometeu uma falta grave, né, há 11 meses e 29 dias atrás. Cometeu uma falta grave 11 meses e 29 dias atrás. Não atende aos requisitos subjetivos, tá? Porque ele não pode cometer falta grave nos últimos 12 meses, combinado? Vamos lá. Os demais requisitos aqui, a letra C e a letra D, já existiam na lei, mas eles foram, né, mudou a posição deles aqui, a disposição do artigo, por isso eles estão com nova redação, mas os requisitos já existiam. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, né, e também aptidão para prover a própria subsistência mediante o trabalho honesto. Parágrafo único, né? No caso de crime doloso, não, isso aqui não é letra E não, pessoal, isso aqui é erro de formatação, tá? No caso de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é imprescindível a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então, olha só, no caso de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, né, é imprescindível, você precisa comprovar isso nos autos, né, a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, tá? Não somente contra aquela pessoa
que ele praticou esse crime doloso com violência ou grave ameaça, mas com relação à sociedade de modo geral. Muita atenção também ao parágrafo único. E as condições, pessoal, para a concessão do livramento condicional? O juiz especificará as condições a que fica subordinado o réu durante o período de prova, tá? O período de prova é aquele restante de pena a cumprir, aquele período que ele fica colocado, né? O réu permanece em liberdade condicional e ele precisa atender essas determinadas condições, tá? Dividindo-se em condições obrigatórias e facultativas. Então, pessoal, o reeducando ele é colocado em liberdade condicional. E esse período que ele está com a liberdade condicional, ele fica sob o período de prova, perfeito? E nesse período de prova, ele precisa atender a determinadas condições, né? Condições obrigatórias, pessoal, primeiro, estão lá no artigo 85 do Código Penal e 132 da Lei de Execução Penal. Obter ocupação lícita dentro do prazo razoável, tá? Claro que o cara não pode arrumar um emprego, né, ou uma ocupação lícita um dia depois de ter saído da prisão, né? Então, a lei fala dentro de prazo razoável. Esse prazo é interpretativo de acordo com o caso concreto. Comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. Não mudar da comarca sem prévia autorização do juízo. E temos também as condições facultativas, tá? Além das condições obrigatórias, o juiz pode fixar outras, né, chamadas judiciais, de natureza facultativa, elencadas de forma exemplificativa, né? O rol é exemplificativo, não é exaustivo, no artigo 132, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. Não mudar de residência sem autorização do juízo. Olha só, pessoal, a condição obrigatória é não mudar de comarca sem prévia autorização do juízo. Essa condição ela é obrigatória. Agora, facultativamente, o juiz pode determinar também que o réu não mude nem de residência sem essa prévia autorização do juiz. É uma faculdade do juiz. Isso tudo depende do caso concreto, né? A análise do juiz em torno da necessidade ou não dessa medida, tá? Recolher-se à habitação em hora fixada. Por exemplo, ele deve estar na residência após as 20 horas, né? É uma condição facultativa. Não frequentar determinados lugares, né? Não frequentar, por exemplo, bares, casa de jogos, né? Isso tudo é uma condição facultativa, não é obrigatória. Outras condições judiciais adequadas ao fato e a situação pessoal do liberado, tá? Essa letra D que informa, né, que o artigo 132, parágrafo 2º, tem um rol exemplificativo, porque o juiz pode implementar outras condições judiciais que são adequadas ao fato e à situação pessoal do liberado de acordo com o entendimento desse próprio magistrado. Perfeito? Concessão e execução do livramento condicional. Pessoal, a concessão do livramento condicional é de competência do juiz da execução, é óbvio, né? Que poderá conceder o benefício após oitiva do Ministério Público. É necessário oitiva do Ministério Público, mas independentemente de parecer do Conselho Penitenciário. Olha só, se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á a cópia da sentença do livramento condicional ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e a autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Aqui são as medidas processuais, pessoal. Não tem muito o que comentar não, mas a gente vai pelo menos ler os artigos, né? O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às obrigações referidas no artigo anterior, igual a gente mencionou, né? Ele precisa se apresentar à autoridade, então ele será advertido, né, pelo juiz da execução dessa obrigação. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis, né, uma questão mais processual, uma questão mais técnica. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Então, essa carta será
remetida para essas duas vias, né? A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: a sentença será lida ao liberado na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado ou na falta pelo juiz. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença do livramento. O liberando declarará se aceita as condições. Tá? Ele precisa declarar expressamente que aceita as condições. Perfeito? De tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. O saldo de pecúlio, pessoal, é aquele que foi obtido por meio do trabalho, né? O trabalho que oferece algumas vantagens ao preso, além de ser uma obrigação, né? Oferece ali o Instituto da Remissão da Pena, a cada 3 dias trabalhados, o reeducando ele ganha um dia a menos de pena, né? Na contagem, e ele recebe o saldo, né? Aquele dinheiro ali tem o próprio diretor do presídio, né? Claro, não o diretor do presídio necessariamente, mas a autoridade administrativa em si, que é representada pelo diretor do presídio, ela pode fazer saques, né, para manutenção do presídio, para compra de alguma coisa na ordem pessoal do próprio preso, um repasse para a família e etc. E aquilo que sobra fica guardado, né? Fica guardado numa caderneta de poupança e no momento que ele é liberado, ele já faz jus a esse pecúlio aí, perfeito? Aquilo que sobrou. Normalmente não é muita coisa não, mas não deixa de ser uma ajuda aí, né? A caderneta conterá a identificação do liberado, o texto expresso do presente capítulo e as condições impostas. Aqui eu não estou falando da caderneta de poupança não, tá pessoal? Estou falando dessa caderneta aqui, ó, que a gente acabou de mencionar. Uma caderneta que exibirá à autoridade judiciária, que é o juiz, né? Ou administrativa, que é o diretor do presídio, sempre que lhe for exigida, tá? Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Interessante aqui, né, pessoal? Até o retrato dele pode ser suprimido, né, desde que haja descrição dos sinais que possam identificá-lo. É um dispositivo normativo muito suspeito a ser alterado aí pelo legislador para garantir mais segurança, né, mais segurança jurídica em torno do Instituto. Seria interessante que o retrato fosse uma medida necessária e não pudesse ser substituído, perfeito? Na maioria das vezes, no caso prático, o retrato do preso fica lá. Contudo, né, a própria lei abre essa brecha, sim, perfeito? Então vamos lá, pessoal, parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132. Então, olha só, pessoal, as condições, ó, que a gente mencionou, né, que estão lá no artigo 132, elas precisam ser mencionadas nessa caderneta ou nesse instrumento de salvo-conduto, perfeito? A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício, proteger o beneficiário orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado
apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista lá nos artigos 143 e 144 desta lei que ainda vamos estudar. Revogação do livramento condicional, pessoal. A liberdade antecipada, obviamente, é precária, demandando o cumprimento fiel das condições legais e judiciais sob pena de revogação. Está lá, artigo 140, 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas no artigo 86, nos artigos 86 e 87 do Código Penal. E temos a revogação obrigatória e a revogação facultativa, pessoal. Primeiro, revogação obrigatória. Se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício, tá? Então, se ele é condenado a uma pena privativa de liberdade numa sentença irrecorrível, ou seja, que já transitou em julgado por crime cometido durante a vigência do benefício, a liberdade, condicional ou o livramento condicional será revogado de forma obrigatória, perfeito? Lembrando aqui, pessoal, a pena tem que ser privativa de liberdade, tá? Privativa de liberdade. E pode ser em qualquer dos seus regimes, fechado, semiaberto ou aberto. Isso aqui não importa. O livramento será revogado de forma obrigatória. Ou também se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime anterior à vigência do benefício. Então, se ele cometeu um crime antes do início do livramento condicional, mas a sentença só saiu depois, isso acontece, se ele for condenado de forma irrecorrível, ou seja, com sentença transitada em julgado a uma pena privativa de liberdade, neste crime anterior à vigência do benefício, de forma obrigatória também, o livramento condicional será revogado. E temos também, pessoal, a revogação facultativa, tá? Revogação facultativa. Se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Então, no caso de uma pena que não seja privativa de liberdade, temos uma opção de revogação, tá? Então, se o liberado deixa de cumprir o quê? Qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente, ou seja, sentença penal transitada em julgado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Então, são as penas restritivas de direitos ou pena de multa. Perfeito? Crimes ou contravenções que não sejam pena privativa de liberdade, combinado? Nesse caso, a revogação é facultativa. Mantido o livramento condicional na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Então, não é simples assim, Não é porque não é facultativo que não vai acontecer nada, pessoal? Então, o juiz adverte o liberado ou então agrava as condições. Não pode ficar mamão com açúcar, não. Não é porque é facultativo e o juiz pode optar por não revogar que não vai acontecer nada também, Artigo 141, pessoal. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas, tá? Então, se essa revogação for motivada pela infração penal que é anterior ao livramento condicional, aí essa infração, essa pena será computada como tempo de cumprimento da pena. O período de prova, lógico, não pode simplesmente desfazer, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas, de forma que não haja prejuízo ao réu. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto liberado e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento, tá? Então, no caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto, tá? Não se computará. E tampouco se considerará em relação à mesma pena um novo livramento. Perfeito, pessoal?
Muita atenção aqui ao artigo 141 e o 142, essa dobradinha que eles fazem. Aqui haverá prejuízo ao réu, no 142. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido ou liberado. Então, olha só, pessoal, o juiz pode revogar o livramento condicional de ofício, perfeito? Ele pode sim determinar essa medida de ofício, ou seja, independentemente de ser provocado. Mas o MP pode provocar o juiz mediante representação do Conselho Penitenciário também, tá? Artigo 144. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1º do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2, 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Perfeito, pessoal? E lembrando aqui, ó, cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó, ouvido o liberado, tá? O juiz deve ouvir o liberado, deve, né, ter ciência da opinião do liberado, perfeito? Isso ajuda, inclusive, caso haja necessidade, né, no procedimento de contraditório e ampla defesa por parte do liberado, perfeito? Artigo 145, pessoal. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Então, aqui, ó, será suspenso o livramento condicional, tá, pessoal? A revogação fica dependente o quê? Da decisão final, tá? Agora a gente vai falar da extinção do livramento condicional. Considera-se extinta apenas se, até o seu término, o livramento não for revogado. Isso está lá no artigo 90 do Código Penal e o artigo 146 da LEP. Então, pessoal, ultrapassado aquele período de prova, né, aquele período do livramento condicional, se nada aconteceu, tudo ocorreu bonitinho, tranquilo, sem nenhum problema aí no meio do caminho, considera-se extinta a pena, tá? Considera-se extinta a pena. Vamos lá, 146. O juiz de ofício ou a requerimento, né, do interessado, do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Então, expirado o prazo do livramento, né, ou terminado o prazo de período de prova, acabou também a pena privativa de liberdade, ela será declarada extinta. E lembrando, o juiz pode fazer este ofício, tá? Independentemente de provocação, mas ele também, obviamente, pode ser, né, pode haver requerimento do interessado, né? O juiz pode ser demandado pelo próprio interessado, que é o liberando, né? Ou também pelo Ministério Público, ou até mesmo mediante representação do Conselho Penitenciário, tá joia? E por fim, explica Kleber Masson, importante doutrinador do nosso direito penal, né? Promotor de justiça lá no estado de São Paulo, olha só, cuida-se de sentença meramente declaratória com eficácia retroativa, ou seja, ex tunc, né? A data em que se encerrou o período de prova. Destarte, extingue-se a pena privativa de liberdade com término sem revogação de prova e não com a descrição judicial que se limita a reconhecer o fim da sanção penal. Então, pessoal, a sentença que extingue o livramento condicional, ela tem a natureza de sentença declaratória. Olha lá. É uma sentença meramente declaratória, de acordo com o entendimento de Kleber Masson. Perfeito?